Olá, mais um vídeo do canal Amadureça e hoje nós vamos refletir sobre como construir um relacionamento com Deus. Esse vídeo starta a série de desenvolvimento espiritual, emocional e financeiro, né? Como já foi dito no vídeo anterior, essas três áreas impactam diretamente toda a nossa vida. E o primeiro ponto mais importante a ser desenvolvido é um relacionamento com Deus, porque a partir daí a nossa ótica vai se alinhando com os princípios de Deus, nós ouvimos o conselho de Deus e passamos a ter uma vida sobrenatural, além do normal, e é isso que nós precisamos. E nesse vídeo aqui nós vamos começar a construir um relacionamento com Deus. Olha só o que está escrito em João 14, 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, é assim que nós chamamos a atenção de Deus, é assim que nós atraímos a atenção de Deus. E é obedecendo os mandamentos que nós declaramos a Deus que o amamos. Não é quando cantamos Deus, eu te amo mais do que a mim mesmo. Não é quando eu choro, não é quando eu me emociono. A linguagem de amor de Deus para conosco é obediência. Por mais que isso pareça contraditório para a nossa cultura, Deus é Deus e nós somos criatura das suas mãos. Nós somos seus filhos por adoção. Ele nos amou, ele decidiu nos amar, mas ele não deixa de ser Deus por isso. Então, nós não podemos enxergar Deus um igual. Ele não é igual a nós, ele não é do nosso tamanho, ele não é como nós, ele é Senhor, ele é soberano. E nós o adoramos para o nosso bem, não é porque ele deseja que digamos que ele é Deus, que ele é exaltado, que ele é Senhor, não. A história nos ensina que os adoradores se tornam parecidos com o objeto da adoração. Então, se nós adoramos a Deus, dizendo que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele é digno, nós começamos a nos alinhar com esses princípios e nos tornamos pessoas melhores, mais parecidas com aquele a quem nós adoramos. Então, o primeiro ponto é desenvolver um relacionamento com Deus. E fica evidente na palavra do Senhor que nós precisamos obedecer os seus mandamentos. É assim que nós gritamos para Deus que o amamos, e é assim que ele ouve que o amamos. E ele diz que se nós o amamos, seremos amados por Jesus e por Deus, e ele virá até nós e se manifestará a nós. Nós passaremos a ver manifestações de Deus em nossa vida. E isso é o que faz a diferença. Porque assim como Deus se manifesta, quando nós o atraímos, quando nós dizemos que amamos com nossas ações, o mundo também se manifesta, o diabo, o inimigo de nossas almas também se manifesta quando nós pecamos, quando nós desagradamos a Deus, quando nós fazemos o que é errado, quando nós ferimos o nosso próximo, como nós odiamos, quando não somos leais, quando não somos fiéis, quando não somos honestos, nós vemos a manifestação do mal em nossa vida, em nossa família, em nossos negócios, em nosso trabalho, em todas as áreas de nossas vidas. Então, para que haja desenvolvimento na área espiritual, para que você construa um relacionamento com Deus, o primeiro passo é obedecer os mandamentos de Deus. E Jesus veio com o objetivo de trazer a boa notícia, de trazer o Evangelho. E o que é o Evangelho? Ele veio trazer a notícia de que Deus nos perdoou e providenciou uma maneira para que voltássemos a Ele, para que tivéssemos novamente um relacionamento com Ele. E para isso Ele exige duas coisas de nós: que amemos a Ele acima de todas as coisas e que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o que é que de fato, resumindo esses mandamentos que Jesus já resumiu, o que eles significam? Significam que, em primeiro lugar, deve estar o conselho de Deus, a vontade de Deus sobre nós. Primeiro do que a minha própria vontade.
primeiro do que o meu próprio conselho, do que eu acho melhor, eu devo primeiro obedecer a Deus. A Bíblia diz: busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, colocar Deus em primeiro lugar é colocar Ele acima de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de meu trabalho, dos meus projetos, de qualquer outra coisa. De qualquer outra coisa. Isso é inegociável. Porque você não entrega a metade da sua vida a Deus e a outra metade você continua. É uma entrega radical e total, assim como Jesus fez por nós ali na cruz. Então, quando eu decido colocar Deus em primeiro lugar, não significa que eu vou abandonar meus pais, meu trabalho, meus projetos, não, mas que eu vou ouvir o conselho dele em primeiro lugar. E isso é para o nosso bem, não é para o nosso mal, não é para ter uma vida de miséria e de lamento, é o contrário disso, é para ter uma vida plena e uma vida de sucesso. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, porque é do interesse dele que a nossa vida desenvolva de forma plena para a glória dele mesmo. Então, colocar Deus em primeiro lugar é obedecer à vontade de Deus, mesmo quando a minha vontade diz outra coisa, mesmo quando eu acho que seria melhor eu fazer outra coisa. Então, primeiro mandamento: obedeça a Deus, o seu conselho, mesmo que você não tenha vontade. Coloque Deus em primeiro lugar, mesmo acima da sua vontade. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. E muitos acreditam que esse ainda é mais difícil do que o primeiro, né? Porque nós queremos obedecer a Deus, mas não queremos lutar com o nosso próximo para nos alinharmos, para não odiar, para perdoar. Nós não queremos nada disso. Nós queremos o caminho mais fácil. Mas o Senhor exige de nós que perdoemos o nosso próximo, que tenhamos relacionamentos parecidos com o que Ele tem conosco, porque nós pecamos contra Ele toda a nossa vida e Ele nos perdoa e Ele não nos tira da sua família, Ele não nos expulsa, Ele não nos exclui, Ele não nos lança fora. Ele até nos castiga como um pai que castiga o filho a quem ama, mas não nos lança fora. Então o Senhor exige que nós perdoemos, que nós não odiemos o nosso próximo. E isso é o resumo do Evangelho. Por incrível que pareça, amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo é o que Deus exige de todos os seus filhos. E é assim que nós gritamos a Deus que o amamos. É assim que Deus entende que o amamos e é assim que ele passa a se manifestar em nossa vida. Então esse é o segredo, apenas isso. Apenas isso. Infelizmente, muitos prefeririam pagar um valor em espécie, muitos prefeririam fazer uma oferta, uma caridade e viver a vida do jeito que acha melhor, mas não é assim que o Senhor desenhou. Não foi assim que o Senhor declarou. Ele quer que nós nos submetamos a Ele, como está escrito no Pai Nosso. Que o reino de Deus venha até nós, que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita nos céus. Então, quando nós trazemos, atraímos, chamamos, damos legalidade para que Deus governe a nossa vida, nós estamos dizendo que o amamos e receberemos a resposta desse amor. Deus vai se revelar a nós. E isso é a melhor coisa que existe. O dinheiro não compra um relacionamento com Deus. O dinheiro não compra paz, amor, alegria. O dinheiro não compra justiça. Ele pode até comprar sentenças, mas ele não compra justiça. Isso só encontramos em Deus, em um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Isso quando nós o amamos. Então, se você pretende mudar de vida, se você quer que a sua vida aconteça, não existe melhor companhia do que a presença de Deus, do que o Espírito te ensinando, o Espírito Santo que Jesus disse que nós receberíamos a partir da obediência à sua palavra, nos ensinaria em toda a verdade, nos faria lembrar de todas as palavras que ele nos ensinou. Não há melhor conselheiro, não há melhor companhia, não há como perder
tendo a companhia do Espírito Santo e obedecendo o seu conselho. Então essa é a chave para construir um relacionamento com Deus. 2025 já está às portas e você precisa desenvolver a sua vida espiritual. Não acredite que os seus problemas se resumem a dinheiro. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Dinheiro não resolve todas as coisas, apesar de que no reino dos homens ele corresponde, ele tem poder para abrir as portas e fechar as portas, mas o reino dos homens é limitado à carne. Existe ainda a sua alma e o seu espírito que você precisa alimentar. E o espírito tem fome de Deus que o criou. Não existe outra forma de satisfazer a fome, o vazio que há no seu espírito, senão com a presença de Deus. Então reflete sobre isso. Se você acha esse conteúdo relevante, compartilha com aquele que você ama. Dá o like, se inscreve no canal e até a próxima.